Minutos, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você de volta, Samara Souza, de volta depois de uma semana, você estava aqui comandando. Eu toda destruída, mas também. Mas amanhã é você, né? 5 dias, só volto dia 6, se Deus quiser. E eu continuo por aqui, sempre trazendo os principais destaques para você que acompanha a programação até às 10 hoje, junto dela, Samara Souza. Como é que foi a semana? Foi boa? Muito boa, muito produtiva. Os ouvintes ligados, sintonizados, ouvidos coladinhos aqui nos 93.7, pelo aplicativo Humano, pelo aplicativo Band Rádios, pela nossa página na internet, bandnewsdifusorafm.com.br. E o Band News Manaus desta segunda-feira, 30 de dezembro, tá no ar. Vamos juntos, muita informação para você. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Está previsto para iniciar a partir das 9 horas da manhã de hoje, na Arena Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, na Constantino Nério, velório do cantor de toadas Arlindo Júnior. O Pop da Selva, como é conhecido, tinha 51 anos, morreu ontem em Manaus após longa batalha contra o câncer. Arlindo estava internado desde a última quinta-feira no Hospital Samel, no centro da cidade. O artista deixou viúva a Rosilene Dourado e órfãos 5 filhos. No Porto de Manaus, no Rio Negro, o Rio Negro vem apresentando subida rápida nas últimas semanas, de em média 9 centímetros por dia, registrando cotas altas para o período, segundo o monitoramento do CPRM. Já o Rio Branco encontra-se em processo de vazante nas estações de Boa Vista e Caracaraí, apresentando variações de níveis normais para a época do ano. Nas últimas semanas, o Rio Solimões apresentou rápida subida de nível em todas as estações monitoradas de sua calha principal. Em Humaitá, no interior do Amazonas, o Rio Madeira está em processo regular de enchente. Um acidente é registrado na BR-153, próximo a Miranorte, município da região central do estado do Tocantins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 veículos bateram de frente durante uma tentativa de ultrapassagem irregular. Pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas durante o acidente que aconteceu ontem. E a partir do dia 1º de janeiro de 2020, o aplicativo ANP no posto vai monitorar e comparar o preço da gasolina. Com base na localização que o consumidor estiver, será possível acessar os postos mais próximos e aí sim o motorista poderá ver aos preços praticados por eles e as informações de qualidade disponíveis. Os consumidores do estado de Goiás serão os primeiros a usarem esse aplicativo, ANP no posto, mas o objetivo da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis é que as demais unidades da federação possam gradativamente aderir ao ANP, que foi desenvolvido para atender a todos no Brasil. Política. Agora 8 da manhã e 21 minutos. O Band News Manaus recebe a partir de agora o senador do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, ao vivo aqui nos estúdios para trazer aí um balanço das ações neste ano de 2019 pelo Senado. Senador, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia a você, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia, meu amigo Josué Neto, que me dá a alegria de estar aqui conosco nos estúdios. E bom dia a todos os ouvintes da rádio Band News Difusora, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui a Band News, portanto, agradecer o convite e dizer que 2019 foi um ano cheio de desafios, um ano que nós começamos com uma certa imprevisibilidade em função do novo governo, aliás, dos novos governos, né? Tanto estaduais quanto governo federal, e do novo Congresso, mas chegamos ao fim de 2019, eu acho que apontando um caminho, fizemos a reforma da Previdência, que não era nenhuma bolsa de bondade, mas é algo que o Brasil precisava controlar o seu déficit fiscal e apontar um caminho de recuperação. Acho que muitos
não acreditavam que seria possível fazer uma reforma tão profunda, e a reforma acabou acontecendo. E a resposta disso é que o Brasil começa, ainda com passos lentos, mas começa uma recuperação de emprego, de renda. É óbvio que nós precisamos de políticas públicas, porque o mercado por si só não vai resolver todos os problemas, mas eu acho que nós olhamos para 2020 com muitas esperanças de dias melhores e com expectativa de voltarmos a gerar emprego e renda, o que é uma das principais demandas hoje do povo brasileiro. Mas eu não poderia deixar de, na abertura desse programa, prestar as minhas homenagens ao meu amigo Arlindo Junho, que nos deixa precocemente. Sim. Um talento, um artista amazonense que marcou o seu tempo e sua época, seja como apresentador, seja como levantador de toada, foi vereador de Manaus, foi meu subsecretário de Cultura, mas acima de tudo, meu amigo pessoal. Portanto, eu quero aqui deixar os meus sentimentos à família, pedindo a Deus que conforte a família nesse momento, seus filhos, sua viúva, enfim, que todos se sintam confortados pela generosidade, pelas bênçãos de Deus. E valeu, Arlindo, você deixou aqui no seu tempo a sua marca, o seu jeito descontraído, talentoso de ser, e tenho certeza que marcou profundamente a galera do Caprichoso, e Sim. nem por isso deixou de ter o respeito da galera do Garantido. Portanto, que Deus o tenha em bom lugar. Agora a gente começa a entrevista, senador, falando da Zona Franca. Uhum. A gente teve um saldo positivo, pelo menos por hora. A Zona Franca está garantida? Está. Tanto é que a PEC que foi apresentada, que trata do novo Pacto Federativo, mexe com incentivos fiscais em outros estados e não mexe com a Zona Franca, não mexe com a Sudan, não mexe com a Sudene, nem com a Sudeco. Portanto, esses 4 regimes de desenvolvimento regional não foram alterados pelo governo Bolsonaro, e não creio que há espaço no Senado, principalmente no Senado, onde a bancada Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem uma unidade bastante consolidada ao longo do tempo, e é essa unidade no Congresso, dessas bancadas, que seguram e que dão a segurança jurídica à Zona Franca de Manaus. Por outro lado, é importante dizer que a Zona Franca se transformou no maior projeto de desenvolvimento sustentável do Brasil. A maior floresta em pé brasileira é do estado do Amazonas, e se não fosse a Zona Franca, eu sempre disse, não peça para uma mãe chorando, vendo o filho chorar com fome, para preservar uma castanheira, porque para ela, entre a castanheira e o filho, ela fica com o filho. Então, isso é um instinto da sobrevivência do ser humano. Nós precisamos dar ao ser humano a oportunidade de poder viver de forma inteligente numa nova releitura e numa nova relação com a natureza. Eu acho que a Zona Franca dá essa oportunidade ao Amazonas. É o que nos diferencia, por exemplo, do estado do Pará. O Pará tem mais de 30% da sua floresta já devastada, derrubada, etc. Por quê? Porque lá o modelo de desenvolvimento é agrícola, é pecuária, é agronegócio, é mineração, tudo, portanto, com um grande impacto no meio ambiente e na floresta. Aqui o modelo é sobre a Zona Franca. E nós precisamos equilibrar aqui no Amazonas, sob pena de não levarmos novos empregos para o interior, uma política também que possa consolidar o arranjo produtivo de petróleo e gás, que nós possamos sim ter as florestas estaduais para que a gente possa explorar de forma racional, inteligente, com manejo florestal, boa parte dessa nossa riqueza em madeira, sim, e beneficiando essa madeira. Não dá para tirar essa madeira e exportar em tora, porque aí nós vamos estar exportando emprego e vamos estar exportando desenvolvimento. Eu creio que o Amazonas tem grandes futuros
se nós pudermos ter estruturado a questão mineral, a questão do gás e do petróleo e a questão da madeira. Esses 3 grandes produtos, macroprodutos, são a fronteira de que os nossos filhos terão oportunidade de emprego e renda no Amazonas. Preservando a Zona Franca e consolidando 3 grandes polos nos próximos 20 anos, significa dizer que nós temos a perspectiva de ter um Amazonas mais desenvolvido, com mais justiça social e com mais oportunidades ao povo brasileiro. Senador, esse ano principalmente o amazonense sofreu muito susto, principalmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticando o tempo todo o nosso modelo já consolidado. A lei da informática foi o último embate. Ele amenizou já as críticas, está melhor lá por Brasília? Eu acho que ele teve um choque de realidade, não é? Uma coisa é você fazer uma palestra sem o compromisso e sem o peso de ser o ministro da Economia, ou posto Ipiranga, como você queira chamá-lo. Mas é bem diferente você ter palavras livres ao vento, sem o compromisso e a responsabilidade de quem governa, né? Eu acho que o Paulo Guedes, que tem se revelado um grande ministro, teve esse choque de realidade, compreendeu. Não é só a Zona Franca que ele precisa respeitar e compreender, ele precisa compreender o Brasil, né? O Brasil não se resume à área financeira do Rio de Janeiro e à Avenida Paulista de São Paulo, né? Não é apenas a Bolsa de Valores e os resultados dos bancos que importam. O que importa de verdade para o povo brasileiro é saber se quem mora nas áreas dos grotões do nosso país vai ter expectativa de vida melhor, se vai ter esperança, se nós vamos poder dizer para os nossos filhos que vale a pena estudar, se dedicar, se preparar para ter um futuro melhor. Se vale a pena aos amazonenses proteger esse grande patrimônio do povo brasileiro, que é a floresta amazônica, porque nós temos uma perspectiva de vida melhor. Eu acho que depois de um ano de governo, não só o ministro Paulo Guedes, mas o próprio presidente Bolsonaro tiveram um choque de realidade. Por isso eu sou tão esperançoso e otimista com relação ao ano de 2020. Senador, e na sua avaliação, como é que está a articulação da bancada federal em torno aí das questões da Zona Franca de Manaus junto ao governo federal? Olha, Arthur, eu estou nisso há muitos anos. E uma coisa que os amazonenses sempre tiveram é que quando trata-se de uma bandeira como a Zona Franca ou como questões que são inerentes à questão do Amazonas, todos se unem, independentemente de ser Flamengo, ser Vasco, ser Rionegrino, Nacionalino, Manaus, que agora temos um clube chamado Manaus, né? Seja o time de Iranduba, seja a seleção masculina ou feminina, todos nos unimos em torno da Zona Franca, em torno das nossas questões, não é? E isso tem sido uma característica da bancada também na atual legislatura, né? Quando se trata de um tema que é um tema suprapartidário, todos se unem, se esforçam e trabalham. E está aí, mais uma vez, a OMC não tinha se posicionado contra a Zona Franca, ao contrário, a OMC reconheceu que os benefícios fiscais da Zona Franca não eram um problema em função da floresta e em função dos serviços que a floresta presta, mas deu um prazo de 3 anos para que o Brasil mudasse a lei de informática fora da Zona Franca. Mas nós não vivemos no espaço, nós vivemos no Brasil. Portanto, se vai mudar a lei nacional, nós precisamos adequar a lei de informática no estado do Amazonas à lei nacional. E essa lei nacional não pode prejudicar a Zona Franca. Foi isso que nós construímos com a nova lei de informática, né? E a várias mãos, todos contribuíram, Marcelo Ramos contribuiu, o Omar contribuiu, o Plínio contribuiu, outros deputados como o Sidney Leite contribuíram, vários, enfim, deputados Bosco Saraiva, enfim, todos contribuíram, e eu tive a minha participação, porque sou líder do MDB, sou líder da maior bancada do Senado,
e nós conseguimos aprovar em tempo recorde essa lei, que é uma lei que tranquiliza o resto do Brasil com a lei de informática e que também assegura segurança jurídica para que a Zona Franca continue tendo vantagens comparativas e atrativo aos investimentos, principalmente para os componentes de informática. Talvez não sejamos tão competitivos nos bens finais, mas nos componentes nós estamos muito competitivos, que é o que gera emprego e renda. A minha grande preocupação ao longo dos últimos anos tem sido emprego e renda. Não dá para a gente conviver com os números de desemprego que o Brasil está vivendo e olhar para o lado e ver os bancos ganhando tanto dinheiro e um cartel de bancos cobrando 300% de juros no cheque especial, de juros no crédito rotativo do cartão de crédito, cobrando um juros real absurdo da micro e da pequena empresa. Portanto, se nós queremos efetivamente ver o Brasil melhor em 2020, na minha opinião, a primeira coisa que nós precisamos fazer é quebrar com esse cartel dos bancos. É preciso ter mais concorrência e é preciso fazer com que uma taxa Selic de 4,5% ao ano não represente uma cobrança de 300% ao ano de juros quando um pai de família precisa comprar uma lata de leite e usa o cheque especial. Isso é um absurdo, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E o Brasil tem, no Conselho Monetário Nacional, no Banco Central, nos instrumentos do governo federal, no Ministério da Economia, instrumentos para enfrentar isso. E nós temos nos dedicado. Portanto, eu acho que é, de um lado, estimular emprego e renda e, de outro lado, facilitar o crédito com uma taxa de juros honesta para que o Brasil possa voltar a crescer. Esse final de semana, principalmente, eu vi muitos representantes do interior do estado felizes. Tem emendas aí chegando, recursos de emendas do governo federal, emendas suas também, senador, chegando ao interior do estado. Foi verdade. Esse ano foi marcado por várias conquistas que nós estamos plantando há alguns anos em Brasília, e que este ano nós conseguimos realizar e concretizar. Na área da saúde foram mais de 150 milhões de reais investidos no interior do estado. Na véspera de Natal, nós conseguimos empenhar 30 milhões de reais, dos quais praticamente 20 milhões já estão pagos e algo como 10 milhões de reais será pago no dia de hoje, e garantindo, portanto, recursos líquidos no interior, tanto para as ações básicas de saúde, como também para a média e alta complexidade. E eu quero dizer que agora, para o ano que vem, nós estamos criando um programa em parceria com os prefeitos, de nós podermos zerar no interior a catarata. Existem muitos amazonenses no interior sofrendo com catarata, e nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer uma campanha com as prefeituras, com recurso do governo federal, de acabar com a catarata no interior do estado do Amazonas. Então, quais são os municípios, senador? Na realidade, nós estamos fazendo com todos os municípios, basicamente, porque todos, quando eu fui relator geral do orçamento, eu criei uma figura no orçamento geral da União chamado incremento do PAB, que é a ação básica de saúde, e incremento do MAC, né? Então, veja, cada município tem um teto de PAB, e a partir desse ano, cada um terá um teto de MAC. Este ano, nós só tivemos condições de colocar média e alta complexidade em 8 municípios do interior do estado, mas o PAB em todos os municípios. Portanto, a nossa intenção é começar um programa que vai durar nos próximos 4 anos, de que em 4 anos a gente possa zerar a catarata no interior do estado. O SUS paga algo como R$700 por uma cirurgia de catarata. 1.000 cirurgias de catarata significa, portanto, R$700 mil. Então, a ideia é que nós possamos fazer um volume de cirurgias tal, ano a ano, para que em 4 anos nós tenhamos
todos os amazonenses do interior do estado, com o estoque que existe, com o passivo que existe de pessoas precisando. Muita gente hoje não enxerga no interior do estado por causa de catarata. E a visão, eu acho que é um dos dons que Deus deu ao ser humano, e eu espero poder assim também ajudar. Agora, além das emendas na área de saúde, o que me alegra muito é que a gente conseguiu, para mais de 40 municípios, recursos para investimento em sistema viário e saneamento. Então, são quase 400 milhões de reais que vão gerar emprego, renda e melhoria na vida, na vida do povo amazonense. Itacoatiara, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a minha querida Itacoatiara, que é uma cidade que eu amo, que eu tenho uma relação de amor e de respeito do povo comigo e de mim para com o povo, você chegava em Itacoatiara, parecia que você estava chegando no Afeganistão, porque era buraco para todo lado, etc. e tal. Nós conseguimos liberar esse ano para o município de Itacoatiara 25 milhões de reais para o sistema viário de Itacoatiara. Inclusive causando muitos acidentes. Muitos acidentes. Isso fora a situação da estrada, né? Pelo que estou informado, o senador Omar também arrumou recursos para o governo do estado recuperar finalmente a M010, que está, sinceramente... Agora, não é só a M010, né? A M070, mesmo com recurso do BNDES, que eu deixei no cofre do Estado, 10 anos depois que eu saí do governo, a obra não está concluída. Mas, enfim, vamos falar de coisas boas. E ainda com um projeto também. Manacapuru também está com recursos abundantes. Erunepé, só para dar um exemplo. Erunepé, Carauari, Tabatinga, Lábrea, Parintins, ou seja, Maués, nós colocamos recursos em 40 municípios do interior do estado do Amazonas, são praticamente 400 milhões de reais que estão empenhados, contratados com a Caixa Econômica, quase 200 milhões desses 400 milhões, tem recursos também para contenção, nós estávamos falando de enchente ainda há pouco, você estava dando a subida do rio, sim. Todos nós sabemos que quando o rio sobe, né, quando ele seca, ele leva o que tiver pela frente. E tem muita cidade no interior do estado que está com problema na frente da cidade porque está desmoronando. Nós conseguimos para 11 cidades recursos de contenção de encostas e de recomposição da orla da cidade, que vai ser muito importante. Barcelos, por exemplo, não vai ganhar apenas um novo porto, mas vai ganhar todo um muro de contenção, a cidade que mais turistas de pesca recebe por ano no Amazonas, e que não tinha um acesso digno não só para os turistas, mas principalmente para os amazonenses que vivem em Barcelos. Portanto, eu estou muito agradecido a Deus, acima de tudo, e muito feliz com a minha equipe de trabalho, porque não é fácil você conseguir aprovar tantos projetos para tantos municípios, mas nós conseguimos e estamos entusiasmados porque achamos que em 2020 nós vamos fazer uma grande diferença no interior do Amazonas. Só para a gente não perder aqui o fio da meada, o senhor comentou sobre a questão do saneamento básico. O Instituto Trata Brasil coloca o Amazonas como um dos piores em relação ao saneamento básico. Como é que tem sido esse trabalho? Quanto de emenda foi disponibilizado para esse setor e principalmente quando se fala do interior? Bem, nós colocamos 30 milhões de reais esse ano em saneamento básico. Desses 30 milhões de reais, 2 municípios que tinham talvez um dos piores índices. Um é Tapauá, que é um município que tem mais de 100 anos, tem 129 anos, e lamentavelmente a água era 100% contaminada. Porque a frente de Tapauá, não sei se vocês conhecem Tapauá, a frente de Tapauá tem uma cidade flutuante. E a cidade bombeava a água no meio dessas casas da cidade flutuante, que, portanto, as pessoas faziam suas necessidades, tudo ali e tal, e bombeava essa água. Então, você imagina a água que chega lá na torneira das pessoas quando chega. Então, isso tudo está sendo reformulado, são 6 milhões de reais para Tapauá.
Outra cidade que também tem uma situação muito grave e crítica é o município de Boca do Acre, são quase 8 milhões para Boca do Acre, e nós colocamos também recursos para melhorias sanitárias nas comunidades, que são várias, vai desde Parintins a Careiro do Castanho, enfim, são várias as cidades que estão sendo beneficiadas com melhorias sanitárias. Portanto, é algo como 30 milhões de reais, são algo como 30 milhões de reais na área de saneamento este ano, e a gente espera poder aumentar. E outra coisa, o marco do saneamento que está sendo votado no Congresso Nacional, pela privatização, nós amazonenses, que fomos os primeiros a experimentar a privatização com as águas do Amazonas, nós sabemos que não é a livre iniciativa que vai resolver o problema de saneamento nos mercados que não são maduros. Aqui mesmo, para resolver o problema da água, eu, quando governador, tive que fazer o PROAMA, porque já tinham anos que a empresa era privada, cobrava água e não entregava água, como ela cobra esgoto e não entrega esgoto. E nós, no governo, através do Prosamin, duplicamos a rede de esgoto no estado do Amazonas e, mesmo assim, a Companhia Águas do Amazonas cobra como 100% tivesse de água de cobertura de esgoto. Tanto é que a taxa é 1 para 1 entre água e esgoto, o que é uma cobrança indevida, porque nós não temos isso. Há uma nova lei do marco de saneamento que não pode excluir a responsabilidade do Estado. Quando eu digo Estado, não é o governo do Estado, é o Estado no lato sensu da palavra, o município, o Estado, o governo do Estado e a União, de investir aonde não é um mercado maduro para a dinâmica da economia ser atrativo para o dinheiro privado, para que a gente possa assegurar em Atalaia do Norte, por exemplo, investimento de saneamento. Caso contrário, nós vamos ter o interior do Amazonas excluído e abandonado definitivamente na área de saneamento. 8 horas e 44 minutos, a gente continua a entrevista com o senador do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, no próximo bloco aqui no Band News Manaus. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Por que apostar na Mega da Virada? Primeiro, porque o prêmio é de mais de 300 milhões e não acumula. Se não acumula, vai sair se você acertar 6 números. Se não, se você acertar 5 números. Se não, 4 números. Ah, mas esse prêmio vai sair sim. E pode ser pra você. Então já sabe. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul pra marcar a sua Mega. Mega da Virada. Prêmio estimado em mais de 300 milhões e não acumula. Aposte pela internet ou em uma lotérica. Já pensou? Agora 8 horas e 46 minutos, uma manifestação contra o fechamento da Escola Tiradentes está marcada para ocorrer hoje pela manhã. O ato, organizado por pais, alunos, professores e moradores do bairro Petrópolis, tem o objetivo de impedir que a escola seja cedida para a relocação de estudantes do Colégio Militar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O Ministério Público do Amazonas ingressou com uma ação civil pública contra o Estado do Amazonas, com o objetivo de impedir que a Escola Estadual Tiradentes, situada no Petrópolis, na Zona Sul, seja transformada em uma unidade de ensino militar. Os golpes na internet não são uma novidade, mas muitas pessoas ainda são enganadas todos os dias. Fala Guilherme Guedes. Acordar com o toque do telefone logo cedo, no fim de semana e até na hora de dormir ser incomodado com uma ligação indesejada pode resultar na clonagem do aparelho. Na última semana, um deputado estadual foi vítima de um golpe no WhatsApp com um fraudador se passando por ele através de um perfil falso. O criminoso fez contato com várias pessoas tentando
viabilizar depósitos bancários. A Polícia Civil alerta sobre como proceder em casos de golpes de clonagem de linhas telefônicas. A empresária Caliane Valéria conta que foi vítima do mesmo golpe. E que meu WhatsApp foi clonado. O golpista começou a passar mensagem para essas pessoas e as pessoas começaram a dar corda para ele e dando mais informações. Mais de 2 toneladas de agrotóxicos ilegais são apreendidos durante uma operação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, no estado do Amapá. Durante a operação foram aplicados 7 autos de infração, totalizando mais de R$600 mil em multas por material irregular. Além do Amapá, os estados de Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul também foram alvos das fiscalizações. Entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro a tarifa branca, que reduz o preço da energia elétrica consumida fora do horário de pico. A partir de 2020, a tarifa passará a valer para todas as unidades consumidoras de energia na baixa tensão, como residências, comércios e pequenas indústrias. Com a tarifa branca, o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana. 8h48, a gente retoma aqui a nossa entrevista com o senador do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB. Senador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente começa esse bloco falando sobre a BR-319. O presidente Jair Bolsonaro anunciou obras e licitação. Houve inclusive aí a proposta para viabilizar recursos de mais de R$100 milhões em emendas para pavimentação da 319, mas há estudos do INPA e outras instituições que dizem que essa pavimentação pode gerar aí um destacamento, né? Como é que podemos equalizar essa questão aí desse estudo e também sobre a questão da BR-319? Eu acho que deve ser desmatamento, não é destacamento. Isso, né? Desmatamento. Mas, veja, o que eu acho é que nós não podemos ser proibidos de ter infraestrutura, logística e condições de uma vida melhor porque moramos na Amazônia. Nosso estado é o estado mais preservado do mundo em relação à floresta em pé. Tanto é que a maior floresta em pé do mundo é brasileira. Mas dentro da brasileira, nós somos a maior. Portanto, a maior floresta em pé do mundo é a floresta amazonense. E por causa disso nós temos que viver como? Viver na lama? Viver sem condições de poder ter o direito de ir e vir no nosso próprio país? É claro que não. O que nós precisamos fazer é ter responsabilidade, com a tecnologia fiscalizar. Agora, apenas para contextualizar essa questão da BR-319, nós estamos lutando há 20 anos com ela. Ela já foi asfaltada. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu passei com um carro no asfalto da BR-319 e fui de Manaus ao Rio de Janeiro, né? Dirigindo um Fuscão 1400 naquela época. Hoje você não consegue. Se você sair de Manaus num carro tipo um Fusca, a probabilidade de você ficar no meio do caminho é muito grande. É bom não tentar, né? Principalmente nessa época do inverno. Mas é verdade que com o ministro Tarcísio nós conseguimos colocar recursos de emenda parlamentar. Eu coloquei neste ano recursos, em 2019, coloquei recursos nossos. Lamentavelmente, parte deles foram cancelados pelo governo Bolsonaro, mas colocamos recursos que possibilitaram, por exemplo, que finalmente nós pudéssemos começar a fazer uma recuperação no trecho entre a Vila do Zero, que é a Vila Gutierrez, até o Careiro do Castanho, recompondo galerias, acabando com as erosões, etc., e fazendo um trabalho que eu creio que vai ser um trabalho que vai durar. E começamos a fazer a recuperação com máquinas na terra do meio, mas sem poder asfaltar porque não saiu a licença ambiental. O estado da arte agora é que nós estamos com uma licitação que vai asfaltar ano que vem 52 quilômetros a mais da BR-319 entre a região do Tupana, que é acima do Careiro do Castanho, até o Igapoaçu. Nós colocamos, nós da bancada, uma emenda impositiva de R$10 milhões para ajudar nesse recurso.
eu consegui, senador Eduardo Braga, aprovar na Comissão de Infraestrutura uma emenda de 100 milhões de reais e colocamos 100 milhões de reais para garantir o restante do recurso do ano de 2020 para fazer a recuperação, para fazer a conclusão do asfaltamento desses 54 quilômetros, para fazer o projeto executivo da Terra do Meio e fazer o estudo de viabilidade econômica no trecho da BR-230 entre o Maitá e Lábrea. É o mais preocupante, né? O trecho do meio. O mais preocupante é o trecho do meio, mas na realidade a nossa situação é que se nós não recuperarmos o que está iniciado, nós estávamos correndo o risco, por exemplo, em 8 pontos diferentes de ter ter separado para as pessoas entenderem, romper a estrada entre o Careiro do Castanho e a Vila do Zero, à beira do Rio Solimões. Agora, nesse período de fim de ano, um bueiro arrebentou no trecho do meio e esse bueiro praticamente seccionou a rodovia. O DENIT local está se esforçando, etc., no sentido de asfaltar. Aliás, de asfaltar não, de recompor esse bueiro. Agora, nós vamos sofrer enquanto essa estrada não estiver 100% asfaltada. Observei aí que recurso não falta. O que falta é vontade política e liberação dessa licença ambiental. O que falta é a liberação da licença ambiental. Vontade política a gente está... Me parece que finalmente nós temos, de um lado, o Ministério da Infraestrutura com vontade de fazer, de verdade, porque isso a gente vem ouvindo há muitos anos. Estou com vontade, mas não se materializa. O presidente dizendo que quer fazer, mas o problema está no meio ambiente, está na FUNAI, está no IBAMA, que precisam, até o final do primeiro semestre do ano que vem, finalmente nos entregar a licença ambiental. O que eu quero dizer é que eu venho lutando há 20 anos por essa BR, assim como lutei para trazer o gás de Urucu até Manaus e graças a Deus consegui, assim como lutei para trazer o linhão de Tucuruí até Manaus e graças a Deus consegui, assim como lutei para prorrogar a Zona Franca, e a Zona Franca está prorrogada por 50 anos, assim como lutei para fazer a ponte sobre o Rio Negro e está aí a ponte pronta, assim como lutei para fazer o Prosamin, está aí o Prosamin, um programa que já dura 15 anos, né, que eu sinceramente sonho que ele seja novamente priorizado e restabelecido como prioridade, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a BR-319 ela é fundamental para que o Amazonas ganhe competitividade na logística para gerar emprego e renda no estado do Amazonas e que a Zona Franca seja competitiva também olhando para os países fronteiriços, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Peru, como é o caso da Colômbia, porque a Transpacífico ela é fundamental para que a gente possa integrar, seja por cima, por Roraima, seja por baixo, por Rondônia e Acre. O Amazonas precisa se integrar ao Merconorte, vamos chamar assim, que são Equador, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, porque este é um mercado que se abre. Nós não podemos apenas achar que a Argentina e o Mercosul é a destinação das exportações da nossa Zona Franca. Ou seja, no planejamento estratégico, o Amazonas precisa da BR-319 muito. Mas é possível manter a floresta em pé. É possível e devemos. Veja, nós criamos a Fundação Amazonas Sustentável e criamos um programa chamado Bolsa Floresta. O Bolsa Floresta hoje é responsável pelo financiamento de políticas sociais, porque, como eu disse no começo, não peça para uma mãe salvar uma árvore se o filho dela está chorando com fome, se ela não tem comida para dar para o seu filho, se ela não tem perspectiva. Ora, se nós quisermos dar perspectiva, nós precisamos equilibrar a relação homem-natureza. Mas equilibrar a relação homem-natureza não é deixar os europeus e os americanos andando no asfalto, andando no bem bonito, no bem bacana, e a gente na lama e no atoleiro. Não é deixar também o Centro-Oeste produzir soja com a nossa chuva, que é produzida pela nossa floresta, eles ficarem ricos
e nós pobres pedindo esmola. Nós não precisamos pedir esmola. Nós cuidamos da maior floresta do mundo, que presta serviço para a soja, para o algodão, para o milho, para as hidrelétricas brasileiras. Só que isso tudo tem que ser reconhecido e tem que pagar por isso. Se nós recebermos isso, seja por crédito de carbono, seja por variação de biomassa da floresta, seja vendendo produtos de madeira que não seja destruindo a natureza, porque o manejo florestal, só para dizer, Samara, para as pessoas entenderem, a floresta é como o ser humano, ela nasce, cresce, amadurece, engorda, não é? E morre. Como todos, temos o ciclo da vida. Ora, se você tira de forma seletiva no manejo florestal uma árvore, nasce no lugar dela 4. Então o manejo florestal faz com que a variação de biomassa aumente o sequestro de carbono através da fotossíntese. Porque, como a gente sabe, um ser humano velho, ele produz pouco, ele queima pouco e ele, portanto, não tem um impacto sobre o meio ambiente. A árvore é do igual modo. Quando ela envelhece, ela tem uma variação de biomassa praticamente neutra, igual a 0. Portanto, ela não consome mais crédito de carbono, ela não consome mais carbono, ela não faz mais a fotossíntese como ela fazia. Portanto, fazer o rejuvenescimento da floresta é bom para o meio ambiente e é fundamental para gerar emprego e renda e melhorar a vida do povo do interior do Amazonas. Portanto, fazer a 319 não é destruir a floresta, é sim garantir que os guardiões da floresta, quem são os guardiões das florestas? São os índios, são os caboclos, os homens e mulheres que vivem no interior do Amazonas e que têm direito a ter uma vida melhor. E quanto melhor for a vida dele, melhor ele vai cuidar da nossa floresta, da nossa fauna, da nossa flora, e a nossa sociedade vai ser mais justa, mais equilibrada e bela como sempre, porque Deus foi muito generoso, nos deu um estado belíssimo e botou um povo belo, carinhoso, generoso para viver no Amazonas. Portanto, asfaltar as estradas com responsabilidade é a palavra mágica para que a gente possa dar às futuras gerações o direito de ter a floresta em pé, mas com uma vida melhor. Senador, sobre eleições municipais do ano de 2021, o MDB vai ter candidato? O senhor vai vir como candidato? Não, eu não sou candidato a prefeito de Manaus, até porque acabei de sair de uma eleição com um compromisso de ajudar o nosso Estado a trazer recursos, a garantir que a Zona Franca possa avançar, a BR-319, que nós acabamos de conversar aqui, e todas essas questões que falam. E eu queria até dizer aqui uma coisa a você, Arthur, sobre... Ainda há pouco você falou sobre o Colégio Tiradentes, lá de Petrópolis. Eu conheço o Colégio Tiradentes há 40 anos. É uma escola tradicionalíssima do bairro de Petrópolis. O que eu acho é que as escolas cívico-militar, e olha, eu fui um dos pioneiros nessa história de escola cívico-militar. Inclusive, falando em escola de tempo integral, eu fui pioneiro nas escolas de tempo integral no Amazonas, e as primeiras escolas de tempo integral cívico-militar, quem implantou fui eu. Marcos Vilaça II é um exemplo. Muito bem. O que eu acho é que você não pode pegar uma escola tradicionalíssima como a Escola Tiradentes e simplesmente apagar a história dela. É como você pegar o estadual, por exemplo, ou o IEA, e ir lá apagar a história e transformar em escola cívico-militar. A escola cívico-militar, ela tem que ser uma complementação de política educacional, ela não pode ser a política educacional. Não é isso o espírito que a gente imaginou quando começou a estabelecer. Isso era para a gente colocar nas áreas onde nós tínhamos grande violência, onde nós precisávamos implantar disciplina, uma nova cultura, etc. e tal. Agora, as escolas tradicionalíssimas da nossa cidade, essas, até pela memória da cidade, elas precisam ser
preservada. Né? O Tiradentes é uma delas. A gente pode falar do Solo de Lucena, a gente pode falar do IEA, a gente pode falar do estadual, a gente pode falar da escola polivalente lá no Japim, na Japinlândia. Eu posso citar aqui um sem número de escolas que não podem ser tratadas desta forma. Portanto, eu só fiz esse apelo para sensibilizar o nosso secretário de Educação, que conhece que o Vicente não é novel, quer dizer, não é nenhum novato. Ele já está há muito tempo nisso e sabe da importância de uma escola tradicional como a Escola Tiradentes para a comunidade de Petrópolis. Por isso que vai ter essa manifestação na manhã de hoje, né? Agora, senador, rapidamente, você falou que não vai ser candidato, mas o MDB vai ter candidato? O MDB vai ter candidato, seja próprio, seja apoiando. Nós acreditamos, sempre que possível, que o MDB deva ter candidato próprio. Sempre que possível. Nenhum partido cresce, nenhum partido se estabelece como um modelo de proposta de gestão, de política pública, etc., sem ter candidatura própria. Agora, isso não significa dizer que nós não estejamos abertos para a construção de uma aliança. O que eu estou colocando é que eu, Eduardo Braga, eu não disputarei a Prefeitura de Manaus. Senador, qual a sua opinião sobre o efeito dos apoios do presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Lima e até mesmo do prefeito Arthur Virgílio Neto nas eleições? Tem prós e contras, como sempre, né? Como a gente vê, quando você está no governo, você tem o bônus de estar no governo, mas você tem o ônus de ter que governar. E o ônus de governar é você enfrentar o desemprego, enfrentar a falta de segurança pública, enfrentar a questão da saúde pública, que no caso, aqui no nosso estado, está muito crítica, que é um capítulo à parte, que a gente precisa um dia qualquer conversar sobre isso, mas eu já disse isso ao próprio Wilson Lima, ao próprio Carlos Almeida, e vou dizer de público, é gestão, precisa melhorar a gestão, tem problema de recursos, sempre terá problemas de recursos, porque a saúde demanda recursos infinitos, né? Mas a gestão pode fazer com que as necessidades básicas para a operação do sistema funcione, não é? O que não dá é para a gente ver o que a gente está assistindo nas unidades de saúde do Estado. Bem, esse é um ponto. Portanto, os apoios, eles têm prós e contras. A política, ela está mudando muito no Brasil. O resultado da eleição de 2018 é um exemplo disso, né? As pessoas achavam que para você poder ganhar a eleição, você precisava de tempo de televisão. O Bolsonaro não tinha tempo de televisão, o Wilson Lima também não tinha tempo de televisão. Os dois ganharam, né? Você antigamente dizia, para você ganhar a eleição você tem que ter experiência. Nenhum dos dois tinha experiência. O Bolsonaro até tinha experiência de Congresso, mas no nosso caso aqui não tinha nenhuma experiência. Mas ganharam as eleições. Depois governar é outra questão, né? E é o que nós estamos vendo. Portanto, eu acho que terá prós e contras qualquer apoiamento que seja dado pelo governo do Estado, pelo presidente Bolsonaro, e pelo prefeito Arthur Virgílio, que carrega uma gestão de 8 anos, e óbvio, quanto mais tempo você fica no poder, mais ônus você tem para defender e talvez mais bônus também para apresentar, mas é uma questão que a população terá que julgar. Quero agradecer a participação do senador do Amazonas, Eduardo Braga, aqui no Band News Manaus. Muito obrigado. Suas considerações aí. Desafio para 2020. O desafio para 2020 é trabalhar e fazer mais e melhor pelos amazonenses e pelo povo brasileiro. Eu quero agradecer muito, muito de todo o coração a você, Samara, a você, Arthur, por essa entrevista. Parabenizar a rádio pelo sucesso, porque a rádio é um sucesso hoje, não há a menor dúvida. A Band News Difusora se transformou numa rádio em pouquíssimo tempo, com uma audiência muito grande. Parabéns pelo trabalho de vocês todos aqui. Cumprimentar o Josué pai, o Josué neto, enfim, a todos aqui da rádio que se dedicam e que trabalham para que essa rádio seja mais uma alternativa de comunicação e de informação
honesta para a população. E eu acho que isso é importante. Ainda há pouco o povo de Itacoatiara já respondia nas redes sociais sobre a buraqueira e tal. E eu disse, as emendas finalmente estão contratadas com a Caixa, agora é uma questão de licitar e iniciar as obras. E a gente espera que nos próximos meses, finalmente, Itacoatiara se livre. Novo Aripuanã também está Novo Aripuanã também está na mesma, também está recebendo recurso. Enfim, são 40 municípios, eu não vou aqui citar. Quem quiser ver pode ir no meu Facebook ou no meu Instagram, que tem lá a relação de todo mundo. E agora, hoje, nós vamos publicar um balanço de todas as emendas que estão empenhadas e contratadas e tal, para que todos possam fiscalizar, e aí os vereadores, a oposição, a situação, juiz, promotor, todo mundo possa fiscalizar, porque a transparência requer exatamente isso. Mas eu quero encerrar desejando a todos que nos ouvem nesse momento um 2020 abençoado, um 2020 cheio de alegrias, de vitórias, de conquistas, com muita saúde e muita paz. Que 2020 seja um ano para a gente poder comemorar no final do ano, não porque ele finda, mas sim porque vencemos grandes desafios. E obrigado a você, Samara, obrigado a você, Arthur. Obrigado, senador. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para você também, Samara, e para a família de vocês e para todos os funcionários. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h10 na capital amazonense. Mais um bloco do Band News Manaus e as atualizações do seu noticiário. Lembrando que você pode participar 993-519370. 56 motoristas são flagrados sob o efeito de álcool e 9 são presos pelo crime de embriaguez ao volante durante 8 horas de operação realizada pelo Detran Amazonas nesse fim de semana. Segundo a pasta, esse é o maior quantitativo do ano de pessoas flagradas em uma única noite cometendo a infração. A Operação Lei Seca ganhou reforço durante as festividades de fim de ano. Para garantir a segurança das pessoas que forem participar do Réveillon na Ponta Negra, a praia ficará fechada para banho a partir das 5 horas da tarde de hoje, voltando a ser reaberta ao público a partir das 8 horas da manhã de quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2020. A interdição vai contar com o reforço de barreiras, com pontos de entrada e saída, guardas do município, da PM e demais equipes integradas para orientação da população. Quem for curtir o Réveillon na Ponta Negra deve ficar atento às normas de segurança que serão adotadas durante a realização do evento. Segue guardada no acervo do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amazonas, a alçada da baleia jubarte que encalhou no fim de 2018 em Praia de Rio, no Macapá. A previsão era que ainda este ano o material fosse montado e exposto no Museu Sacaca, na capital, mas por falta de recursos o projeto não se tornou realidade. Segundo o IPEA, esse foi o primeiro registro de encalhe dessa espécie na costa amapaense. E
o brasileiro que sonha ficar milionário até amanhã, dia 31, terça-feira, para fazer sua aposta da Mega Sena da virada em qualquer lotérica do país. Só tem até amanhã, gente. O apostador que acertar as 6 dezenas sorteadas levará um prêmio estimado de 300 milhões de reais. Detalhe salientar que não acumula essa Mega Sena da virada. Ou seja, se ninguém acertar as 6 dezenas, vai para a quina, vai para a quadra, até alguém acertar. Lembrando que no ano passado, 52 apostas acertaram a quina, porque ninguém levou os 6 números, mas saiu para 52 pessoas que acertaram a quina. A aposta mínima custa apenas R$4. Apenas? Não sei, né? Tava tão baratinho, R$3, pulou para R$4,50, não sei não. Foi caro. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h13. Hoje no Pensa Manaus Rotina, o sociólogo do Departamento de Sociologia da UFAM, Marcelo Seráfico, comenta sobre a medida do governo federal que mudou as regras para a escolha de reitores das universidades. Marcelo, seja bem-vindo à programação. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara e ouvintes. Um pouquinho mais tarde, mas estamos aí. Marcelo, o que essa mudança representa? Ela atende aí às demandas da sociedade ou não? Arthur, essa demanda precisa ser analisada em vários quesitos distintos, né? Tem um que eu diria que é o mais amplo, que tem a ver com essa preocupação sistemática alimentada pelo presidente da República em relação, eu diria que de uma maneira geral, à cultura, mas de maneira específica em relação às universidades. Quer dizer, a medida procura minar, eu diria, a autonomia universitária. A autonomia universitária entendida como a possibilidade assegurada constitucionalmente de gestão financeira, administrativa, acadêmica das instituições de ensino superior públicas do país, né? Quando ele busca, primeiro, controlar os processos de escolha dos reitores, controlar o processo de escolha também dos diretores das unidades que constituem a universidade. Tenta, através da medida, portanto, estabelecer um conjunto de ações que o levam à possibilidade de definir quem serão as pessoas a administrar a vida acadêmica. Ele retira de dentro das instituições aquilo que tem alimentado uma parte significativa do seu espírito, que é a democracia, ou a tentativa de, ao longo dos últimos, desde 1988 principalmente, né, mas acho que desde 1985, na verdade, a tentativa de transformar a universidade numa instituição que abriga a pluralidade de visões de mundo, a pluralidade de teorias e a possibilidade de que essas visões de mundo e de teorias se embatam, debatam, entrem em conflito também nos processos internos de democracia. Veja, ele esvazia o CONSUNE, que são os conselhos universitários, as instâncias deliberativas, né, que decidem acerca das políticas acadêmicas universitárias, daquilo que deve ser feito dentro das instituições. Eu diria que, de um lado, tem esse aspecto voltado, digamos assim, para um controle das instituições de ciência, que produzem ciência, que através das pesquisas, mas que também contribuem para a formação de professores, para a formação de profissionais em todas as áreas. Quer dizer, boa parte daquelas pessoas que hoje desempenham atividades em órgãos públicos e privados foi formada dentro dessas instituições. Quer dizer, e isso por si só dá um indicador da importância dessas instituições para a nossa sociedade. E no momento em que o presidente se empenha, através, que é muito grave, de uma medida provisória,
portanto, do ato de força, se empenha em controlar essas instituições, tem alguma coisa muito errada e estranha acontecendo. E cabe também menção, além desses dois, digamos assim, níveis de análise, né? Um mais geral, relativo à cultura, que a gente está vendo também no que diz respeito ao cinema, né? Que diz respeito ao financiamento da arte, da cultura, mas eu tratei especificamente da questão da universidade. Cabe também lembrar que medidas provisórias são geralmente tomadas para resolver ou endereçar problemas que têm um caráter emergencial. Veja, os processos eleitorais, os processos de escolha e de gestão dentro de universidades são tudo menos emergenciais, né? Na verdade, toda e qualquer mudança dentro das universidades deveria passar por um amplo debate público, né? Seja ela qual fosse, né? Mas quando se trata desse tipo de ato, a coisa é muito grave. Eu espero que isso não prospere, né? E que as instâncias dos poderes da República, às quais cabe recorrer, e já há ações sendo adotadas, respondam com a devida, digamos assim, ênfase a esse intento presidencial de intervir na vida universitária. Tá certo. Agora, Marcelo, mudando de assunto, qual a perspectiva social para 2020? Teremos um país mais acirrado ou mais calmo em relação ao debate político? Samara, olha, se nós vamos fazer de conta que o ano já chegou ao final, né? Esse ano, a cada dia, a cada hora, nos promete novidades. Então, até o dia 31, muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que, fazendo um balanço do que foi o ano de 2019, a gente, e como ele vai chegando ao fim, a gente pode dizer que ainda tem muita coisa para vir por aí, né? Eu acredito que aqueles que desconfiavam, por exemplo, de que o governo eleito não seria capaz de realizar, digamos assim, eu diria até que as agressões que ameaçava durante o processo eleitoral se surpreenderam, né? Então nós tivemos um ano de profunda regressão, eu diria, que no campo social, com um número de desempregados recorde no país, né, com um número, no campo da violência, apesar de uma relativa queda na taxa de violência, principalmente nos centros urbanos, nós temos um aumento expressivo da violência contra lideranças sociais, né? Também tivemos um aumento significativo na perseguição contra pessoas que trabalham na imprensa, contra professores. Tivemos também um ano, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, muito problemático, porque vemos que o subemprego, o desalento, não geram ou não geraram nenhuma medida objetiva dos governos para sanar condições sociais cada vez mais precárias. Vemos, então, um Brasil, ao mesmo tempo, em que os partidos políticos progressivamente vão perdendo a capacidade de mobilizar os grupos que buscam representar, né? É sintomático, por exemplo, que o presidente da República sequer tenha partido, né? E mais sintomático ainda que ele, logo depois de ser eleito, tenha não apenas saído, mas promovido um racha no seu próprio partido. Também é sintomático que os partidos de esquerda não consigam dar respostas ao conjunto de agressões a que eu fiz menção anteriormente. Portanto, eles que deveriam opor algum tipo de proposta ao governo e aos partidos que apoiam o governo também não têm conseguido cumprir seu papel. Ou têm se limitado a cumpri-lo no que diz respeito a questões muito pontuais, sem apresentar nenhum projeto de sociedade mais ampliado, não é? Mais que atenda
digamos assim, às necessidades, ou que responda aos grandes problemas da sociedade. Então, eu vejo que o ano de 2019 pode ser entendido como um ano de profundas regressões, mas regressões que não têm, digamos assim, fim ainda, né? O Brasil é um país que alimentou durante, eu diria que da década de 30 para frente, até 64, fundamentalmente 64 até 1988. Fomos numa descendente do ponto de vista político, um projeto de nação, né? Quer dizer, havia alguma expectativa muito problemática, com frequência, de que pudéssemos construir uma nação independente, autônoma, né, e democrática. E esse processo foi, a partir de 64, duramente minado. Em 88 foi retomado e nós tivemos 30 anos aí de tentativa de construção democrática. E hoje vivemos, juntamente com outros países no mundo, um processo de reação, né, que aponta para um futuro que tem muito a ver com o que era o passado da ditadura militar. Isso é expresso pelo presidente da República, é reiterado por seu ministro da Economia, né, e pelos legionários, que são seus filhos, né, e mais alguns que defendem. Então nós temos um país como nunca, eu diria, em que a possibilidade do aprofundamento do autoritarismo se coloca, sim, no cenário. O que significa dizer que, a depender da mobilização, da organização da sociedade civil, não é, nós tenhamos que enfrentar com um pouco mais, um pouco menos de dificuldade, momentos de muita resistência, porque me parece que esse é um projeto que está bastante claro na cabeça de quem nos governa hoje. Marcelo Seráfico conosco todas as segundas-feiras com as informações. E, Marcelo, já estamos aí, fim do ano praticamente. Muito obrigado pelas suas participações em todo esse ano de 2019. Um feliz ano novo para você e para toda a família. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Samara. Eu desejo mesmo a vocês dois, a toda a equipe da Bandeirantes, da Band, né? E a todos os ouvintes, né, que tiveram aí a paciência de acompanhar, fazer suas críticas, não é? Suas perguntas. Isso é muito importante para que o debate seja esclarecedor. E em 2020 estaremos juntos, né? Você de férias em janeiro, mas com participações especiais. Sim, eu espero que sim. Espero que sim. É um prazer estar com vocês. Bacana, Marcelo. Obrigado, Marcelo. De nada, um grande abraço. Sua Viagem, com Ricardo Freire. Essa semana, o Sua Viagem vai falar da cidade que é o símbolo do Réveillon no Brasil e que está absolutamente lotada de visitantes para a virada, com 100% de ocupação hoteleira. Que cidade é essa? Ora, é o meu Rio de Janeiro, meu cantinho preferido no mundo. Esse vai ser o meu 7º ou 8º Réveillon em Copacabana, já até perdi as contas. Então, vamos às dicas para uma virada tranquila e inesquecível em Copacabana. Se você não está hospedado no bairro, saiba que o acesso é restrito. Se você não comprou o cartão especial do metrô para a noite do Réveillon, só vai poder embarcar no metrô até às 7 da noite, antes das 7 da noite. Carros particulares, incluindo carros de aplicativos, só podem entrar em Copacabana até às 7h30 da noite. A partir das 7h30, só entram táxis e ônibus. E entre 10 da noite e 5 da manhã, nenhum veículo pode circular por Copacabana. No quesito cuidados de segurança, é recomendável usar doleira, porque as aglomerações, sobretudo perto do palco do show principal, facilitam o trabalho dos batedores de carteira que tiram essa noite para trabalhar duro. A minha fórmula de passar o Réveillon em Copa é ficar longe do palco. Na verdade, eu nem sei porque tem show. O show é essa multidão de branco na areia. Eu vou sempre lá para o canto direito da praia, no posto 6, onde a faixa de areia é estreita e a gente fica pertinho da beira-mar.
Eu já tenho minha bolsa térmica, já tenho minhas taças de plástico. De tarde eu compro espumante e passo no supermercado para comprar gelo. Chego na praia às 11h30 da noite, abro champanhe à meia-noite, assisto aos fogos, pulo minhas 7 ondas, confraternizo com estranhos em vários idiomas e volto para casa molhado, salgado e feliz, pronto para viajar na viagem do ano seguinte. Amanhã eu continuo com as dicas para quem vem para o Rio, agora ou nas férias de janeiro. Vai por mim? Viagem na viagem. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Nove horas 28 minutos. Até o dia 31 de dezembro, o comércio da capital vai funcionar em horário diferenciado. Hoje, a região central da cidade e os shoppings seguem normalmente com as vendas até meia-noite. Na terça, dia 31, último dia do ano, o comércio está programado para funcionar até 4 da tarde. Já os shoppings da capital até às 18 horas. As mulheres mais velhas representam 90% das pessoas que trabalham com serviços domésticos. Detalhes com Ricardo Chaves. Dados do IBGE no Amazonas revelam que dos 78 mil trabalhadores que exercem serviço doméstico, 79,4% não possuem carteira assinada. Já um estudo nacional do IPEA aponta que 90% de pessoas que trabalham com serviço doméstico são mulheres mais velhas, o que representa 5,7 milhões de pessoas. Apesar da pesquisa mostrar recuo da proporção de mulheres, o fato do trabalho doméstico ser exercido por mulheres negras ainda representa a maior parcela. O estudo do IPEA define serviço doméstico como atividade remunerada desempenhada por diaristas, babás, jardineiros e cuidadores. Um barco com 4 pessoas naufraga na região da Varada da Crua Seca, entre os municípios de Colares e Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará. Os detalhes com Guilherme Guedes. Uma equipe já foi encaminhada na manhã de hoje até o local para realizar as buscas de uma pessoa que permanece desaparecida. Segundo a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, 3 pessoas foram resgatadas durante o ocorrido que aconteceu ontem, dia 29. Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e os responsáveis pelo acidente. Informações agora de Brasília com o Márcio Rocha. Em uma nota publicada na internet, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, criticou a decisão do governo brasileiro de dar refúgio aos 5 militares que foram encontrados em Roraima. Arreaza chamou os refugiados de terroristas e que eles são os responsáveis por um assalto em um batalhão de infantaria em que teriam sido roubados 120 fuzis e 9 lança-foguetes. Na nota, o governo venezuelano afirma que a decisão do governo brasileiro estabelece perigosos precedentes de proteção a pessoas que tenham cometido delitos flagrantes contra a paz e a estabilidade. Nesse sábado, os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil anunciaram que os 5 militares foram recebidos pela Operação Acolhida e que eles receberiam a condição de refugiados. Mônica Bergamo, na Band News FM. Um levantamento que foi feito pela Ouvidoria das Polícias de São Paulo mostra o aumento persistente, permanente, contínuo da violência policial no Estado, corroborando números sobre a letalidade policial em todo o país. Números, aliás, muito maiores do que os de São Paulo, né? Esse levantamento mostra também, por outro lado, como em épocas em que políticas foram implementadas para combater esse fenômeno, ele foi relativamente controlado. A ouvidoria comparou números da década de 90 com os atuais e mostrou que no governo do Mário Covas, de 1995 a 2000, quando
quando havia programas de transparência, democratização da polícia, combate mais efetivo à letalidade, o resultado foi positivo, né? Refletiu-se nos índices. Na época do Covas, a média de mortos pela polícia em São Paulo era de 578 pessoas por ano, um número bem alto, mas quando a gente compara isso com o período entre 2014 e 2019, esse número explodiu, foi para 843 mortos em média por ano no estado. Um crescimento aí de quase 50%, né? Depois da implantação de políticas, o governo de São Paulo conseguiu, por exemplo, em 1996, o seu melhor resultado, reduziu essa letalidade para 406 óbitos. Em 2017, esse número explodiu para 940 mortos. E as projeções mostram que agora, em 2019, esse número pode até ser ultrapassado. Então a gente pode falar, não, mas a população cresceu e etc. Bem, quando a gente coloca 406 em 1996 e compara com 940, é o dobro, e a população cresceu cerca de 16% nesse período. Agora, quais que eram as políticas daquela época? Policiais que se envolviam em ocorrências com morte, por exemplo, eles eram afastados por um período das operações. Tendo ou não razão em sua atitude, quer dizer, eles passavam a ter um acompanhamento psicológico, num simbolismo de que matar, numa mensagem de que matar, mesmo quando isso é necessário, mesmo quando é inevitável, mesmo quando se trata de proteger vidas inocentes, outras vidas inocentes, não é banal, não pode ser banalizado, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um tratamento diferenciado. Covas também tinha criado a primeira ouvidoria do país para receber queixas, né, num ato de transparência e controle. Depois essas políticas foram, por vários motivos, descontinuadas e a letalidade voltou ainda a subir. Lembrando que a polícia brasileira não só ela é a que mais mata, mas ela é também a que mais morre. Então você tem um ciclo de violência, um círculo aí que a gente não está conseguindo quebrar. Nove horas 34 minutos. A maioria de trabalhadores domésticos é de mulheres mais velhas e não possuem carteira assinada no Amazonas. Os detalhes com o Ricardo Chaves. Os dados do IBGE no Amazonas revelam que dos 78 mil trabalhadores que exercem serviço doméstico, 79,4% não possuem carteira assinada. Já um estudo nacional do IPEA aponta que 90% de pessoas que trabalham com o serviço doméstico são mulheres mais velhas, o que representa 5,7 milhões de pessoas. Diarista desde os 10 anos de idade, Ilza Ferreira, de 58 anos, começou a trabalhar fazendo faxina para sustentar a família que veio de Itacoatiara. Ela sempre exerceu a profissão de maneira informal. Eu tenho 14 irmãos. Aí quando eles chegaram aqui em Manaus, a gente foi trabalhar para ajudar eles, para ajudar meu pai. Aí a gente trabalhou, eu e uma outra minha irmã. Aí a gente trabalhava para sustentar o resto de pessoas que eram menor. Rosângela Freitas, de 48 anos, trabalha como cuidadora de idosos há 5 anos. Entre as atividades, a cuidadora revela que atendeu clientes que passam por procedimentos cirúrgicos tanto em Manaus como em São Paulo. Para ela, o trabalho é gratificante. Pelo fato de você se doar, você se entrega para cuidar, seja no horário do dia, da noite. Você tem um retorno de saber que cuidou de alguém. O colunista da Band News, sociólogo Marcelo Seráfico, analisa que os dados refletem a situação histórica que foi ampliada com a aprovação da reforma trabalhista no governo Temer. A precarização das condições de trabalho não tende a ser revertida com os regulamentos existentes hoje. Muito pelo contrário, ela tende a ser aprofundada. E segundo, que essa precarização é feita de maneira ainda mais perversa às mulheres mais velhas. Em outras palavras, nós estamos diante de uma tragédia que é defendida como política tanto por vários segmentos do empresariado, da classe média, quanto pelo governo brasileiro. O estudo do IPEA define serviço doméstico como atividade remunerada desempenhada por diaristas, babás, jardineiros e cuidadores. A pesquisa mostra que os trabalhadores domésticos, em grande maioria, pertencem a famílias de baixa renda e têm baixa escolaridade. 9 horas 37 minutos, a gente segue aqui te mantendo muito bem informado. Tem matéria agora da Tawane Costa. O aumento no número de automóveis alugados prejudica o fluxo de veículos na capital.
O mais recente censo do setor de aluguel de carros revela que locadoras do Amazonas emplacaram mais de 3.700 veículos. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, ABLA, o número é o maior já registrado desde 2017 e representa um recorde estadual no setor. O aluguel de frotas inteiras para empresas e órgãos públicos e também para empresas da iniciativa privada é a principal responsável pela utilização dos veículos, com 70% de participação da frota. Tiago Rodrigues trabalha como motorista de aplicativo. Ele fala das vantagens em utilizar um veículo alugado. O aluguel, hoje em média, por exemplo, eu estou pagando R$500 na semana de aluguel. No mês dá 2.000. O que eu estou preferindo hoje estar trabalhando no carro alugado. Até porque o preço da gasolina, anos anteriores, era R$3,50. Hoje a gente está pagando uma gasolina de R$4,50. Então o preço é bem justo para o valor da gasolina. O turismo de negócios e lazer representam cada um 15% do uso de veículos alugados no Amazonas, mas o crescimento da frota de automóveis prejudica o trânsito na capital. É o que afirma o coordenador de planejamento urbano, Pedro Paulo. A frota de automóveis, ela era de 154 mil, ela passa para 372. Manaus tem poucas vias principais no sentido norte e sul e no sentido leste-oeste menos ainda. Tudo isso acaba acarretando em uma série de problemas. Essa frota de automóveis, ela não vai parar de crescer. Tanto é que se você pegar dados mesmo na crise, está se comprando automóveis. O recorde setorial anterior no estado era de 3.164 carros emplacados no ano estabelecido em 2017. 9h39 e Arthur, a Câmara Municipal de Manaus acaba de divulgar uma nota de pesar pelo falecimento de Arlindo Júnior. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, em nome de todos os vereadores, vem a público manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Arlindo Júnior, ícone no Festival de Parintins e da cultura popular amazonense. O eterno pop da selva faleceu por volta das 11 horas da noite de ontem no Hospital Samel, em Manaus. E aqui a gente recebe também a participação do nosso ouvinte falando sobre essa perda irreparável, mais uma perda, né? Quando a gente pensa que 2019 nada mais vai acontecer e eis que surge essa notícia. Na noite de ontem a gente acorda com essa notícia triste. Eu tomei um susto porque até então, ontem, quando falaram, a família estava pedindo orações, né? Exato. A família estava pedindo orações pela saúde, pelo restabelecimento da saúde de Arlindo Júnior. Aí, de repente, veio a notícia que ele faleceu. E aqui os nossos ouvintes mandaram uma homenagem ao pop da selva Arlindo Júnior com a toada Meu Universo é Caprichoso, na voz de Prince do Boi, compositores Elton Júnior e Naif Queiroz. Pelas ruas da minha ilha, sapei solto, Domingos Castro e Cordovil. Sigo pedalando, meu triciclo, com a bandeira triunfante. Uma minha segunda casa, Zé Caxibe. A cultura amazonense de luto neste penúltimo dia do ano. As portas de um ano novo, e Arlindo Júnior não conseguiu aguentar, superar, né? Ele já vinha de uma batalha desde 2016 contra essa doença, foi para São Paulo, se recuperou, tomou um fôlego, mas de repente quando voltou ao hospital, aí surgiu um novo ponto onde estava a doença. É triste isso. E a gente vê aí o quanto ele era e é amado, né, por todos. As manifestações através da internet, em rede nacional, inclusive, a gente já viu a repercussão da morte do Arlindo. E muita gente de fato o amava, e tantos do caprichoso, do garantido, tinha essa admiração pela essa voz potente, né, que jamais será esquecida. E aí fica as nossas o nosso acalento, né, a família do Arlindo, a viúva, os filhos, né, que a gente sabe e vem noticiando desde a manhã de hoje, desde a madrugada com você, Samara Souza. Desde 9 da manhã está acontecendo aí o velório lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, na Constantino Neri. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar.
Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança. Porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. 9h42, último bloco do Band News Manaus de hoje, nesta manhã de 26 graus. 26 graus, sensação térmica de 28, Samara. Está esquentando aos poucos, mas não está bom, devagar. né? Considerado até bom essa temperatura. O tempo continua nublado na capital amazonense e a previsão é de chuva, segundo a Climatempo, no decorrer do período. A gente segue atualizando as informações do seu noticiário e consumidores reclamam da intensa movimentação durante as compras para o Réveillon no centro de Manaus. Fala, Guilherme Guedes. No centro de Manaus, a movimentação é intensa desde o início de dezembro. É a correria de fim de ano marcada pelas compras de última hora. No último fim de semana de 2019, muitas lojas estenderam o horário de expediente e os consumidores relatam dificuldade devido ao tumulto durante as compras. Eu vim de última hora aqui no centro, o centro está muito movimentado. Além de um trânsito caótico e desorganizado, temos as calçadas ocupadas por camelôs, assim atrapalhando a locomoção dos pedestres. Deixei para comprar na última hora, né? As coisas, e a movimentação estava intensa, era algo quase impossível de olhar as vitrines, entrar em lojas super lotadas. Quem deixou para a última hora não tem jeito, paciência, porque a movimentação é grande. Estava falando até agora há pouco com o Arthur, ontem, quando saí aqui da rádio, fui dar uma volta aqui na área central, a maioria das lojas também, todas as de portas abertas e muita gente na rua, gente, carro também, as principais vias também movimentadas e paradas, já que a gente tem todos os domingos a feira de artesanato da Eduardo Ribeiro, a Barroso, Costa Azevedo, nossa, o trânsito assim parado e sinal de muita gente vindo ao centro da cidade terminar de fazer as compras de fim de ano. 9h45, um grupo de 16 pessoas é preso em Tefé, no interior do Amazonas, por participação em rinha de galos. Os policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local após denúncia. Durante revista foram apreendidos 9 galos, alguns bastante feridos, e materiais como roupão de imobilização de animais e tesouras cirúrgicas. Os suspeitos ainda tentaram fugir. O Papa Francisco pede que as famílias recolham celulares e conversem durante as refeições. O pedido foi feito durante a última oração de Ângelus de 2019. Em 2017, o Papa havia criticado o uso de celulares durante a missa. O Papa também convocou os fiéis a melhorar a comunicação dentro de casa. Uma realidade, né? Uma realidade e aí, incrível. Hein? No Natal tinha muita gente que ficava ali com o celular ao invés de bater o papo com a família. Eu não me canso de lembrar de um comercial que está sendo vinculado nacionalmente, que fala exatamente sobre essa mensagem do Papa, onde um membro da família, vendo essa situação, todos os familiares com o celular na mão, o que ele fez? Ele foi lá e desligou o disjuntor da energia da casa. Ficou todo mundo no escuro. O que eles fizeram com o celular? Pegaram a lanterna do celular e fizeram lanterna e fizeram a ceia à base da lanterna do celular. Ou seja, o celular teve uma utilidade, mas não para ficar ali batendo papo ou vendo as redes sociais, mas sim para servir de lanterna, iluminar a ceia
e a conversa dos familiares. Tem que fazer isso. A Tem gente que fazer. tem que deixar um pouco o celular de lado para olhar para o nosso semelhante, principalmente para o nosso parente dentro de casa. Ainda mais nesse período de fim de ano, né? Muita gente não se vê, se reúne justamente para confraternizar. Uma lembrança. E aí fica ali no celular, postando que tal com a família. Ah, deixa para postar depois. Ah, gente, estou marcando presença, tipo assim, não, gente, tem que conversar, tem que bater papo, afinal de contas, como o Arthur falou, é o único momento onde as famílias realmente se unem. Quando não é em vida, no Natal, no Ano Novo, é no cemitério. E muita gente só vai se encontrar depois que um membro da família morre. Então, não deixe que esse momento chegue, né? Procure ver antes o seu familiar, dar um abraço, dar um beijo, dar um alô, né, que seja. Mas não perca essa oportunidade de bater um papo, não pela internet, mas sim pessoalmente. É muito bom, gente. E as informações agora de Brasília, com Ângelo Nascimento. O presidente Jair Bolsonaro utilizou a internet neste domingo para pedir ao Congresso Nacional que amplie o porte de armas no país. No texto, o presidente afirma que o registro de armas de fogo cresceu 50% neste ano, se comparado ao mesmo período de 2018. Ainda segundo o presidente e segundo especialistas, entre aspas, o número de mortes deveria aumentar no Brasil, mas na prática caiu 22%. Bolsonaro está na base naval de Aratu, na Bahia, onde vai passar o recesso de fim de ano. A expectativa é que ele retorne à capital federal no dia 5 de janeiro. Boemba, boemba. Com José Simão. Nosso querido presidente do PGN, o Partido da Genitália Nacional, se preparando para 2020, tá de folga. Mas não é por isso que você vai ficar na abstinência. Tem repeteco, vamos lá! Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda macacada! Ao trabalho! Acorda brasileirada! Mais uma semana! Trabalho para pagar ele cartão! É, o negócio tá feio, Simão. Ô, Simão, vamos começar a semana com um pensamento do dia. É o pensamento, Barão, de segunda-feira. Nossa, é mais profundo ainda, né, Simão? Não se sinta um derrotado. Pense como se você fosse um boleto. Porque o boleto sempre vence. Segunda-feira tem cara de boleto. Tem, total. Por ele que a gente vive na segunda-feira. Exato, é por ele que você acorda. Ai, que horror. A segunda-feira é um boleto. O que você quer ser quando você crescer? Quero ser um boleto, vencedor. Assim? Porque o boleto sempre vence. Como é? É o primeiro no Brasileirão. É o líder. É o líder do Brasileirão. Ô, Simão, sei que você, como um jornalista atento, acompanhou ao longo do fim de semana essa discussão aí envolvendo o Neymar, né? Neymar levou mais um tombo, é isso. Neymou. É isso. Agora, se foi extorsão, estupro, não é meu tema. O que eu gostei mesmo foi da conversa de WhatsApp. É verdade. Escancarou tudo, né, Simão? Oi, razão da minha libido. Oi, motivo dos meus sonhos eróticos. Vou te comer muito nessa posição aí. Peraí, a criançada. Saudades do que a gente nunca viveu. Esse é romântico. Peraí. Vamos tirar as crianças antes, peraí. Que negócio aí foi criançada, tchau. Depois vocês voltam. Por essa conversa no WhatsApp, a gente conclui que o Neymar é ruim dentro e fora de campo. Ele devia ter tirado as crianças, né, do Twitter seguidores, dele, né? do Instagram. Tem que tirar as crianças do Brasil, né? Mas que loucura, né, Simão? Divulgou tudo ali. E aí você conclui também que ele gosta mais de balada que de bola, né? Não, a gente fala qualquer coisa do Neymar, menos de futebol. Menos de futebol. É só escândalo sexual. Saudade dos tempos em que o Neymar só comia bola. Presidente Simão, até amanhã! Até amanhã, minha gente.
tem participação aqui do nosso ouvinte. Tem aqui o nosso ouvinte, o Francisco Roberto, do bairro São Jorge. Uma canção inesquecível e marcante quando fui a primeira vez a Parintins na voz de Arlindo Júnior. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro, vai. Essa música é belíssima. Na Bonito, voz do né? Pop da Selva, então, ele diz que na época inesquecível do Bar do Boi, aos sábados na TVlândia. Melhor Bar do Boi, gente, adorava. Até eu conheci o Boi no Bar do Boi, lá da TVlândia, aos sábados, à tarde. Muito bom. Era Onde é que era? inesquecível. Na Djalma Batista. Djalma, né? Lá onde é um shopping, né? Era antes do pessoal criar coreografia, a perna para um lado, o braço para o outro. Antigamente era só os dois para lá e dois para cá, e todo mundo se entendia, todo mundo dançava. Hoje em dia, todo mundo fica acanhado, é porque é tanta perna para o ar, é tanto braço para o ar, nada contra, tá, gente? É tanta coreografia que muitas das pessoas não acompanham. E o Bar do Boi naquela época era realmente o dois para lá. Eu ainda tô no dois pra lá, dois pra cá, mano. Não pulei dessa etapa. Também não pulei, não, Arthur. Continuei no dois pra lá e dois pra cá. Obrigada aí ao Francisco Roberto do São Jorge, acompanhando a nossa programação e trazendo essa bela lembrança do Pop da Selva que nos deixou fisicamente, mas vai continuar no coração de cada amazonense, de cada pessoa que curte a nossa cultura, que curte o boi bumbá e que acompanhou a trajetória de Arlindo Júnior por aqui, vai lembrar dessa bela canção e de outras mais. E parabéns a todas as emissoras, a todos os portais. E antes dele se despedir, ele fez entrevista em quase todas as emissoras de TV, deixou lembrança, né? E em quase todos os portais de notícia também. Parabéns por ter resgatado a história de uma pessoa que fez história no estado do Amazonas e também na capital amazonense. Nos braços do rio, velho canoeiro, vai, já vai canoeiro. Agora são 9h53. A gente fala sobre as universidades públicas que estão entre as mais bem avaliadas do Amazonas. A reportagem é de Ricardo Chaves. O índice que avalia o desempenho das universidades de todo o país é divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Na avaliação, a Universidade Federal, UFAM, obteve a inédita nota 4, enquanto a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e o Instituto Federal, IFAM, permanecem na média nacional, com 3. A nota máxima nesta avaliação é 5. Com o novo índice, a UFAM faz parte de 21,3% das universidades do país mais bem avaliadas. A professora da Faculdade de Educação da UFAM, Silvia Conde, diz que o resultado é fruto de um trabalho sério. Então, esse resultado de um trabalho conjunto, coletivo, que revela uma concepção de universidade comprometida com a produção do conhecimento, comprometida com a ciência, comprometida com a formação dos estudantes, de pesquisadores para a sociedade amazonense, para a sociedade brasileira. Para o estudante Matheus Leão, o resultado mostra a importância de investimentos no tripé ensino, pesquisa e extensão. O maior privilégio de estar numa universidade é a experiência que você tem dentro dela. E, obviamente, essa experiência ela não vem só da sala de aula, ela vem das atividades extra-acadêmicas, vem do que a universidade em si oferece para os seus estudantes. Eu me considero privilegiado de estar em um curso nota 5, de universidade nota 4. Entre as universidades particulares do Amazonas, o Centro Universitário FAMetro alcançou a nota 4. Já a Faculdade de Odontologia de Manaus obteve a nota 1, segundo o site do INEP. O Índice Geral de Cursos é um indicador de qualidade do ensino superior brasileiro. Ele é calculado anualmente e leva em consideração as notas dos cursos de graduação e pós-graduação e a distribuição dos estudantes. Agora em Manaus 9h56, o nosso ouvinte, o Carlos Alberto, já desejando aqui um feliz ano novo a toda a equipe da Band News Difusora FM, saúde, paz, prosperidade e que 2020 tenhamos prosperidade em nossas vidas. Feliz ano novo é o Carlos Alberto, que tem um comércio, né, uma lojinha aqui no edifício Palácio do Comércio, e ele diz que amanhã, Arthur, ele vai estar de folga, só volta em 2020. Coisa boa. Ah, meu bem. Um abraço, Carlos Alberto, forte abraço para você e um ótimo 2020 para você e toda a família. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere.
Camila, outro dia o nosso ouvinte Isaac perguntou quanto tempo uma pessoa precisa para aprender a nadar e principalmente quanto tempo a natação vai mostrar ali no corpo, no físico, na frente do espelho que a pessoa está se exercitando. Isso varia, claro, de pessoa para pessoa, depende de se ela já sabe nadar, em quanto tempo ela vai aprender e de quanto ela pratica também, quantas vezes por semana, qual é a duração desse treino, o que ela faz ali, tem muita variável, né? Tem muitas variáveis, tem até metodologias, né? Depende da metodologia que o professor utiliza para ensinar, você percebe as coisas também de uma forma diferente. Agora, você se olhar no espelho e perceber, a gente percebe muito rápido, Renata, ainda mais uma pessoa, por exemplo, como o Isaac, que foi muito, muito honesto, muito transparente, muito, né, tranquilo no falar, ele não vai se enganar. Você vai se ver no espelho, você vai se ver durante o dia se movimentando de maneira diferente, né? Então, o como você se relaciona com o seu corpo, ele vai aparecer. E provavelmente as pessoas ao seu lado, as que estão atentas, elas logo, com poucas também aí um mês e meio, vão começar a perceber em postura, em como você fica. Existe uma energia, existe algumas coisas que o corpo da gente exala e mostra para os outros na movimentação diária que a gente faz, no levantar de uma cadeira, ou ficar em pé, ou virar, ou se movimentar, a gente percebe, nossa, aquela pessoa tem saúde que vem de dentro. Ela começa a exalar, a gente sabe que a pessoa está praticando alguma atividade. Emagrecimento, parte estrutural, por exemplo, o ombro muito largo, as costas, né, você já fica se imaginando, igual a gente vê lá aqueles nadadores nas Olimpíadas, na beira da piscina, fica tranquilo, isso vai demorar para acontecer, mas você vai perceber que você vai ganhando porte e postura, né? Então, acho que isso é muito bacana. Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente que a gente vai te ajudar. informa@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmico, moderno e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. E a gente acaba de ter informação que o corpo do cantor, ex-vereador, enfim, é uma pessoa muito querida na capital amazonense, em todo o estado do Amazonas, o corpo de Arlindo Júnior acaba de chegar ao Centro de Convenções Vasco Vasques, onde será velado nesta segunda-feira. Vasco Vasques, bem ao lado da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Neri, muitas pessoas já convidadas, né, a participar aí do velório de Arlindo Júnior. Com certeza vai ser assim uma segunda-feira que muita gente não gostaria que tivesse acontecido. Valeu, Arthur. Parto para uma folga de 5 dias, mas no dia 6 de janeiro estarei de volta ao lado de Arthur Coelho no Band News Manaus. Deus quiser. Nós aqui. Feliz ano tchau, novo. Samara, feliz ano novo. Forte abraço. Você ouviu Band News Manaus. Agora com o Band News no meio do dia.